Ela chegou à estância, achando que vinha apenas costurar lençóis e remendar a solidão dos outros, mas encontrou numa gaveta esquecida as palavras de um homem que mudariam o resto da sua vida, ainda que ela nunca tivesse ido procurá-las. Você consegue imaginar amar alguém profundamente, com o coração inteiro, muito antes de ver o seu rosto, conhecer a sua voz ou saber sequer o seu nome verdadeiro? Pois foi exatamente isso que aconteceu no inverno de 1898, nos campos enevoados do interior do Rio Grande do Sul, perto de uma pequena vila chamada Passo das Garças, numa propriedade isolada que o povo conhecia como Estância Sete Cedros. Antes de eu continuar essa história, que vai aquecer o seu coração, eu queria muito que você fizesse uma coisa simples por mim. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo agora, de qual cidade, de qual estado, de qual cantinho desse Brasil tão grande você chegou até aqui. Eu adoro saber quem está do outro lado da tela me acompanhando nessas histórias de antigamente. E se você gosta de relatos de amor verdadeiro, daqueles que demoram, que custam, que se constroem devagar até se tornarem inseparáveis, então, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Agora pega o seu café, se acomoda na sua poltrona e vem comigo para o frio dos Pampas, porque essa história começa numa manhã cinzenta de junho, quando uma mulher chamada Cecília atravessou um portão de madeira sem imaginar que estava entrando no lugar onde o seu destino já a esperava. Escrito a lápis, paciente, dentro de uma velha gaveta. Cecília Vasques tinha 26 anos e mãos que sabiam fazer quase tudo, menos segurar a própria sorte. Eram mãos de costureira, calejadas na ponta dos dedos pelo atrito das agulhas, firmes ao guiar o pano sob a luz fraca de uma lamparina, capazes de transformar retalhos sem valor em peças que vestiam os corpos da vila inteira. Durante anos ela costurara para as senhoras de Passo das Garças, para os tropeiros que precisavam de bombachas reforçadas, para as noivas que sonhavam com um vestido digno do dia mais importante de suas vidas. Cecília costurava os sonhos dos outros e raramente sobrava linha para os seus. Mas isso não a incomodava, porque tinha o pai, o velho Aureliano Vasques, marceneiro de mãos grossas e coração macio. E enquanto teve o pai, ela teve um teto, uma mesa, uma voz rouca que lhe contava causos à noite e um colo onde a tristeza nunca durava muito. O pai morreu numa terça-feira de maio, devagar, de uma tosse antiga que foi se aprofundando no peito como raiz em terra molhada. Morreu segurando a mão da filha, pedindo desculpas por não deixar mais do que ferramentas gastas e uma casa alugada. Cecília enterrou o pai numa manhã de chuva fina e descobriu, nas semanas seguintes, que a morte de um homem pobre traz consigo uma fila de contas. O dono da casa onde moravam apareceu antes mesmo do fim do mês, educado, mas firme, explicando que tinha outro inquilino interessado, alguém que pagaria mais e que ela compreenderia a situação. Cecília compreendeu. Compreender era uma coisa que a vida sempre exigira dela cedo demais. Juntou as poucas coisas que eram suas, vendeu a serra e o torno do pai para um vizinho por um preço que doía de tão baixo e ficou ali, parada no meio da rua de terra de Passo das Garças, segurando uma trouxa de roupa e uma caixa de costura, sem ter para onde ir. Foi Dona Quitéria quem lhe estendeu a primeira corda naquele poço. Dona Quitéria era cozinheira da Estância Sete Cedros. Havia mais de 30 anos. Uma mulher de costas largas e cabelos brancos, presos num coque apertado, que descia à vila uma vez por mês para comprar sal, querosene e novidades. Ela conhecia Cecília das encomendas de avental. Gostava do silêncio educado da moça e tinha aquele faro das pessoas velhas para enxergar o desamparo escondido atrás de um rosto orgulhoso. Quando soube da história,
Dona Quitéria não fez rodeios. Disse que a casa-sede da estância vivia precisando de mãos que soubessem cuidar das coisas, que o patrão andava sumido e o capataz vivia na estrada, que a casa grande estava largada juntando poeira e mofo, e que se Cecília não tivesse medo de solidão nem de campo aberto, havia ali uma cama seca, comida quente e um salário pequeno, mas certo. Cecília perguntou apenas quando poderia começar. Dona Quitéria riu, um riso curto e seco, e respondeu que gente sem escolha sempre começa logo. A viagem até as 7 Cedros levou quase um dia inteiro numa carroça emprestada, conduzida por um peão calado chamado Belarmino, que parecia ter feito as pazes com o silêncio havia muito tempo. Cecília viu a vila ficar para trás, viu as últimas cercas cederem lugar ao campo limpo, viu o céu se abrir enorme e baixo sobre uma terra que ondulava em coxilhas verdes e douradas até onde a vista alcançava. O inverno tinha pintado tudo de um tom apagado, e a neblina subia dos banhados como respiração de bicho adormecido. Fazia frio, um frio úmido que entrava pelos ossos e se instalava sem pressa. Cecília apertou o xale contra o corpo e sentiu pela primeira vez em semanas algo que não era exatamente medo nem exatamente esperança, mas a estranha calma de quem já perdeu tanto que não tem mais o que temer. Quando a carroça transpôs a última coxilha, a casa-sede surgiu ao longe, branca e cansada, com um telhado de telhas escuras e uma varanda larga sustentada por colunas de madeira lavrada. Em volta dela havia de fato 7 cedros antigos, altos e tortos pelo vento, plantados em fila por alguma mão esquecida muitas décadas atrás, e era deles que vinha o nome do lugar. As árvores farfalhavam num sussurro contínuo, e Cecília achou, ao descer da carroça com as pernas dormentes, que aquele som tinha algo de acolhedor e algo de melancólico ao mesmo tempo, como uma canção de ninar cantada por quem já não se lembra direito da letra. Belarmino ajudou-a a descer a trouxa e a caixa de costura, resmungou um até logo que mais pareceu um suspiro, virou a carroça e sumiu, coxilha afora, antes que Cecília pudesse agradecer direito. Ficou ela ali, parada no pátio de terra batida, com o frio entrando pela barra da saia, olhando aquela casa grande e branca que seria o seu novo mundo. O ar cheirava a capim molhado, a fumaça de lenha vinda da cozinha e a um perfume adocicado e antigo que ela depois descobriria ser dos cedros. Um cachorro velho e magro, de pelo cor de cinza, aproximou-se desconfiado. Farejou a barra do seu vestido e, por algum motivo que só os cães conhecem, decidiu que aquela mulher era de confiança, deitando-se aos seus pés com um suspiro cansado. Cecília agachou-se e coçou a orelha do bicho e sentiu, naquele gesto bobo, o primeiro fiapo de pertencimento àquele lugar estranho. A varanda rangia sob os pés como um assoalho que reclama de quem pisa, e cada tábua tinha a sua voz própria, umas mais agudas, outras mais graves, de modo que andar por ela era como tocar um instrumento desafinado e velho. As colunas de madeira lavrada estavam descascando a tinta, e numa delas alguém, havia muito tempo, entalhara as iniciais de um nome que o tempo já tornara ilegível. Cecília passou o dedo por aqueles sulcos gastos e pensou, sem saber porquê, que toda casa guarda os nomes de quem passou por ela, uns entalhados na madeira, outros entalhados no ar. O céu baixo dos pampas pesava sobre o telhado como uma tampa de chumbo, e ao longe, para os lados do poente, uma réstia de luz cor de cobre teimava em furar as nuvens, anunciando que mesmo nos dias mais cinzentos, sempre sobra um pouco de claridade para quem sabe esperar. Naquele primeiro entardecer, enquanto Dona Quitéria esquentava água para um chimarrão e contava da casa, Cecília ficou na janela da cozinha, vendo a noite cair sobre o campo. As coxilhas foram perdendo a cor. Os cedros viraram silhuetas escuras contra o céu ainda azulado,
e uma a uma as estrelas foram surgindo, mais numerosas e mais brilhantes do que ela jamais vira na vila iluminada de lampiões. Havia um silêncio enorme ali, um silêncio que não era vazio, mas cheio de pequenos ruídos, o grilo no canto, o vento no telhado, o estalar da lenha, o latido distante de outro cão respondendo ao da casa. Cecília bebeu o chimarrão amargo que a cozinheira lhe passou, sentiu o calor descer pela garganta e aquecer o peito, e pela primeira vez, desde a morte do pai, teve a impressão de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse no mundo um canto onde ela pudesse recomeçar. Dona Quitéria a recebeu na porta da cozinha com um pano de prato no ombro e um olhar que media a recém-chegada de alto a baixo, não por desconfiança, mas pelo costume antigo de avaliar se as mãos de alguém servem para o trabalho. Mostrou-lhe o quartinho dos fundos, simples mas seco, com uma cama de ferro, um baú e uma janela que dava para o pomar. Explicou-lhe as rotinas da casa enquanto andavam pelos cômodos, e Cecília foi descobrindo que a Sete Cedros era muito maior por dentro do que parecia por fora. Havia uma sala de estar com móveis cobertos por lençóis, um escritório fechado à chave, quartos vazios, cujas camas não recebiam hóspedes havia anos, e por toda parte aquele cheiro de casa fechada, de pó e de tempo parado. Dona Quitéria contou que o dono das terras, o senhor Joaquim Teles, morava na capital e quase nunca aparecia, que mandava ordens por carta e dinheiro a conta-gotas, e que a estância só não tinha desmoronado de vez, porque o capataz era homem de palavra. Foi a primeira vez que Cecília ouviu falar dele. O capataz, disse Dona Quitéria, chamava-se Bernardo Aldano, e era quem de fato segurava aquela propriedade nos ombros. Cuidava do gado, das cercas, dos peões, das contas, de tudo. Mas era homem da estrada, dessa gente que nasce com o pé virado para o horizonte e passava a maior parte do ano tocando tropa, levando o gado para as feiras distantes, sumindo por 2, 3, às vezes 4 meses seguidos. Quando estava na estância, dormia num galpão próprio perto do curral, comia depressa, falava pouco e voltava a sumir. Dona Quitéria disse tudo isso com uma mistura de respeito e pena, e acrescentou, baixando a voz como quem confidencia, que Bernardo nem sempre fora assim tão calado, que houvera um tempo em que aquele homem ria, mas que a vida tratara de ensinar-lhe o silêncio e que história de homem calado a gente respeita sem perguntar. Cecília não perguntou. Tinha as suas próprias razões para entender o silêncio dos outros. Nos primeiros dias, mergulhou no trabalho como quem mergulha em água fria para não sentir o próprio peso. Abriu as janelas da casa grande para arejar os cômodos, tirou os lençóis que cobriam os móveis, lavou cortinas encardidas, esfregou assoalhos até a madeira voltar a brilhar, espantou aranhas de cantos esquecidos, costurou também, porque costurar era a sua maneira de rezar. Remendou colchas comidas pela traça, ajeitou cortinas rasgadas, fez almofadas novas com retalhos que encontrou num armário. Dona Quitéria observava aquela energia silenciosa e balançava a cabeça, comentando consigo mesma que fazia tempo que a casa não respirava daquele jeito, que parecia até que a Sete Cedros estava acordando de um sono comprido. Nas noites, porém, quando o trabalho cessava e o silêncio do campo se fechava ao redor como uma tampa, Cecília sentia a solidão chegar de mansinho. O vento nos cedros, o latido distante de um cachorro, o estalar da madeira esfriando, tudo isso lhe lembrava que estava sozinha no mundo, sem pai, sem família, sem ninguém que soubesse se ela tinha dormido bem ou comido o bastante. Ela se sentava na beira da cama, acendia a lamparina e às vezes chorava baixinho, sem drama, daquele jeito cansado de quem chora mais por hábito do que por desespero.
Depois enxugava o rosto, respirava fundo e dizia a si mesma que no dia seguinte havia trabalho e que o trabalho era uma boa razão para continuar acordando. Dona Quitéria foi, naqueles primeiros tempos, a única companhia humana de Cecília, e revelou-se uma companhia melhor do que a moça esperava. Pela manhã, enquanto amassavam pão ou descascavam batatas, a velha cozinheira ia desfiando histórias da estância, das festas que ali houvera no tempo do pai do Sr. Teles, dos bailes em que a sala grande ficava lotada de gente dançando até o amanhecer, das colheitas fartas, dos casamentos celebrados embaixo dos cedros. Contava também das tristezas, das secas que mataram gado, dos invernos rigorosos que castigaram os rebanhos, do dia em que a estância começou a definhar depois que o velho patrão morreu e o filho preferiu a vida da capital. Cecília ouvia tudo costurando e ia conhecendo pelas palavras da cozinheira a alma daquele lugar antes mesmo de conhecer as suas pessoas. A casa, de dia, era um corpo grande e adormecido que Cecília aos poucos ia despertando. Cada cômodo que ela abria revelava um pedaço de passado, um retrato desbotado numa parede, um relógio parado numa hora qualquer, um piano emudecido sob um lençol amarelado, uma estante de livros roídos pela umidade. Cecília limpava tudo com um cuidado quase reverente, como quem cuida das coisas de uma família que não é a sua, mas que aprendeu a respeitar. Afinou as cordas do piano como pôde, embora não soubesse tocar, só para ouvir de novo aquele som adormecido. Tirou o pó dos livros e leu à noite alguns deles à luz da lamparina, descobrindo que a leitura era uma forma de não estar tão sozinha, porque um livro também é a voz de alguém que a gente nunca viu. Mas era à noite, sempre à noite, que a solidão mostrava os dentes. O campo no escuro era uma imensidão muda, e a casa grande parecia ainda maior e mais vazia quando a única luz acesa era a do quartinho dos fundos. Cecília aprendeu a conversar consigo mesma, a cantarolar baixinho as cantigas que o pai lhe ensinara, a ocupar as mãos com a costura para não deixar a cabeça vagar por lugares tristes. Numa dessas noites, faltou-lhe linha de uma cor, e ela foi buscar no armário do corredor, e ao passar diante da porta do escritório fechado, teve a estranha sensação de que havia ali dentro algo que a esperava, algo que ela ainda não sabia o que era. Riu de si mesma, achou que era medo bobo de mulher sozinha e voltou para a cama. Mas o pressentimento ficou, teimoso, como ficam os pressentimentos que a vida mais tarde se encarrega de confirmar. Foi numa dessas noites, talvez na segunda semana, que ela encontrou o caderno. Dona Quitéria lhe pedira que organizasse o escritório, aquele cômodo que vivia fechado, porque o Sr. Teles avisara por carta que viria em breve revisar as contas e queria tudo em ordem. Cecília destrancou a porta com a chave enferrujada, acendeu a lamparina e encontrou um aposento sufocado de papel. Livros de registro empilhados, recibos amarelados espetados em pregos, mapas de campo desbotados pregados na parede, um tinteiro seco e uma escrivaninha de tampo inclinado, coberta por uma camada uniforme de poeira. Começou a organizar com paciência, separando o que parecia importante do que parecia lixo, e foi ao abrir a última gaveta da escrivaninha, uma gaveta que emperrava, e que ela teve de puxá-la com força, que viu o caderno. Era um caderno de capa dura, encadernado em couro escuro e gasto nas quinas, do tipo que os tropeiros e capatazes usavam para anotar contas de gado, pesos, datas, valores. Cecília o pegou imaginando que fosse mais um registro de negócios, mas ao abri-lo percebeu logo que aquele caderno era diferente. Sim, havia as contas, páginas e páginas de números escritos numa letra firme e inclinada. Anotações secas sobre cabeças de gado vendidas, preços obtidos nas feiras, distâncias percorridas, nomes de peões e datas de pagamento.
Mas entre as contas, espremidos nas margens, escritos às vezes de lado para caber no pouco espaço que sobrava, havia outros tipos de frases, pensamentos, desabafos, pequenas observações de um homem que, ao que parecia, não tinha com quem conversar e, por isso, conversava com o papel. Cecília sentou-se na cadeira do escritório, esqueceu por completo a poeira e o trabalho e começou a ler aquelas margens como quem espia pela fresta de uma porta a vida secreta de um desconhecido. Numa página, depois de uma longa lista de cabeças de gado vendidas na feira de Bagé, o homem escrevera que naquela noite o céu estava tão limpo de estrelas que dói, e que ele preferia o céu nublado porque o céu bonito demais só servia para lembrar quem não tinha com quem dividir. Noutra, ao lado de uma anotação sobre uma cerca derrubada pela enchente, lia-se que o homem estava cansado de consertar coisas que o tempo insistia em quebrar, e que às vezes tinha vontade de se deixar levar pela água como uma cerca velha. Mais adiante, numa letra menor, quase envergonhada, ele anotara que tinha sonhado com uma cozinha cheia de gente rindo, e que tinha acordado com o rosto molhado sem entender por quê. Cecília leu aquilo e sentiu o peito apertar. Não era pena, era reconhecimento. Era a sensação estranha e quente de encontrar, na letra de um homem que ela nunca vira, exatamente as palavras que ela mesma sentia, mas nunca soubera dizer. Aquele desconhecido, fosse quem fosse, carregava por dentro a mesma solidão que a habitava, e havia algo de profundamente íntimo em descobrir isso às escondidas, na luz trêmula de uma lamparina, num escritório empoeirado, no fim de um dia de inverno. Ela folheou o caderno inteiro naquela noite, e quando terminou, já era madrugada. E ela sabia, sem saber o nome dele, sem conhecer o seu rosto, que aquele homem não lhe era mais um estranho qualquer. Havia, no caderno, uma anotação que a marcou mais do que todas as outras. Numa página manchada, pelo que parecia ter sido uma gota de chuva ou de outra coisa, o homem escrevera sobre um pé de cedro que ele plantara menino, num lugar qualquer da sua infância, e que nunca mais vira crescer, porque a vida o levara cedo demais para longe. Escrevia que pensava muito naquele cedro, se teria vingado, se estaria grande, se alguém se sentava à sua sombra, e que tinha pena de ser como era, um homem que plantava coisas e nunca ficava para vê-las crescer. Cecília leu aquilo e pensou nos 7 cedros do pátio, altos e fortes, e teve vontade de dizer àquele desconhecido que talvez o cedro dele tivesse crescido sim, que talvez houvesse em algum lugar uma árvore enorme que ele plantara e que dava sombra a gente que ele nunca conheceria, e que isso, no fundo, era uma forma bonita de deixar marca no mundo. Noutra página, entre o registro de uma compra de sal e o de um concerto de carreta, o homem anotara apenas uma frase solta, como quem fala dormindo, dizendo que o pior da solidão não era comer sozinho nem dormir sozinho, mas era não ter para quem contar as coisas pequenas, o bezerro que nasceu torto, a flor que abriu fora de época, a piada que ouviu na venda e achou graça. Escrevia que as alegrias grandes a gente até aguenta sozinho, mas que as alegrias pequenas, essas, quando não há com quem dividir, azedam dentro da gente como leite fora da hora. Cecília reconheceu naquela frase exatamente o seu próprio sentimento, porque também ela, desde que o pai morrera, não tinha a quem contar as miudezas dos dias, e descobriu que era justamente a falta dessas miudezas partilhadas que mais doía na sua viuvez de filha. Era um homem de contradições, percebeu Cecília folheando aquelas páginas. Ora escrevia coisas duras, de quem desistira da vida, ora deixava escapar uma ternura que desmentia toda a sua dureza. Numa linha dizia que não acreditava mais em felicidade. Na seguinte, descrevia com encanto de criança o nascer do sol sobre a geada, dizendo que parecia que o campo tinha sido polvilhado de açúcar e diamante.
Cecília entendeu que aquele homem, fosse quem fosse, era como uma terra que parece seca por fora, mas que guarda água no fundo, esperando apenas alguém que saiba cavar. E ela, que passara a vida remendando o que os outros achavam que já não tinha conserto, sentiu o velho impulso das suas mãos de costureira, o impulso de pegar aquele tecido rasgado de alma e tentar, com paciência e linha fina, cerzir de volta um pouco de esperança. Foi um impulso que ela mesma não soube explicar depois. Talvez tenha sido a solidão falando. Talvez a vontade antiga de responder a alguém que parecia precisar de resposta. O fato é que, antes de fechar o caderno, Cecília molhou a pena no tinteiro que reanimou com um pouco de água. E na margem em branco, abaixo da última anotação dele, aquela do sonho com a cozinha cheia de gente, escreveu uma única linha, com a sua letra miúda e cuidadosa de costureira. Escreveu que talvez ele tivesse acordado com o rosto molhado, porque o coração, mesmo quando a gente manda ele se calar, insiste em lembrar do que sente falta. E assinou apenas com a inicial, um C solitário, porque achou que assinar o nome inteiro seria invadir demais, e porque havia também um certo medo doce de ser descoberta. No dia seguinte, ao clarear, Cecília se assustou com a própria ousadia. Voltou correndo ao escritório com a intenção de arrancar a página, de apagar a frase, de fingir que aquilo nunca acontecera. Mas ficou parada diante do caderno aberto, lendo e relendo a sua linha embaixo da linha dele. E não conseguiu. Havia algo de verdadeiro ali, e arrancar a verdade lhe pareceu um pecado pior do que tê-la escrito. Então ela fechou o caderno, guardou-o exatamente na gaveta onde o encontrara, na mesma posição, e disse a si mesma que provavelmente aquele homem demoraria meses a voltar, que talvez nem percebesse a sua intromissão, que era apenas uma linha boba e que ninguém jamais saberia. Voltou ao trabalho, mas naquele dia e nos dias que se seguiram, ela se pegou pensando no caderno mais vezes do que gostaria de admitir. O que Cecília não sabia é que Bernardo Aldano estava mais perto do que ela imaginava. A tropa que ele tocara até Bagé retornara mais cedo por causa das chuvas que tinham fechado os caminhos do sul. E na semana seguinte, aquela em que Cecília escrevera a sua linha, o capataz chegou a 7 Cedros ao entardecer, montado num cavalo tordilho, encharcado e exausto, com a barba por fazer e o poncho pesado de água. Cecília o viu de longe da janela da cozinha, e Dona Quitéria, ao seu lado, comentou apenas que o homem tinha voltado e que ia querer comida quente. Foi tudo o que Cecília viu dele naquele primeiro dia, uma silhueta cansada desmontando perto do galpão, e ainda assim o coração dela bateu mais rápido, sem que ela entendesse a razão, porque o seu coração sabia de coisas que a sua cabeça ainda ignorava. Bernardo não entrou na casa grande naquela noite. Comeu no galpão o que Dona Quitéria lhe mandou numa marmita, dormiu como dorme quem cavalga há dias e só no dia seguinte, ao tratar das contas atrasadas, foi até o escritório buscar o seu caderno. Cecília estava na varanda batendo tapetes quando o viu entrar na casa e ficou tensa, com medo de que ele descobrisse a sua intromissão e ficasse bravo, ou pior, que risse dela. Ela ouviu os passos pesados dele no assoalho, ouviu a gaveta emperrada sendo aberta e depois um silêncio longo, longo demais, um silêncio que a fez segurar a respiração do lado de fora. Ele tinha encontrado a frase. Bernardo Aldano leu aquela linha 3 vezes antes de acreditar nela. Ninguém, em todos os anos em que escrevera no caderno, jamais respondera coisa alguma, porque o caderno era seu segredo, seu confessionário mudo. O único lugar onde ele se permitia ser mais do que um homem de poucas palavras montado num cavalo. E agora havia ali, embaixo da sua confissão mais íntima, a letra delicada de alguém que tinha entendido exatamente o que ele quisera dizer, e que respondera não com pena nem com zombaria, mas com uma ternura que ele havia muito tempo não recebia de ninguém.
Bernardo sentou-se na cadeira do escritório, com o caderno aberto sobre os joelhos, e ficou um tempo enorme, apenas olhando aquele C solitário, perguntando-se quem teria escrito e por que aquela frase de desconhecido lhe esquentava o peito como um gole de cana numa noite gelada. Ele sabia, claro, que só podia ter sido alguém da casa. Dona Quitéria mal sabia assinar o próprio nome, de modo que restava apenas a moça nova, de quem a cozinheira lhe falara de passagem, a costureira que viera da vila depois que o pai morrera. Bernardo nunca a vira de perto. Conhecia-a apenas como uma figura distante na varanda, um vulto de saia escura e xale que estendia roupas no varal. Por um momento, pensou em ir até ela, perguntar diretamente se fora ela, agradecer ou talvez repreender por ter mexido nas suas coisas. Mas a timidez, ou talvez algo mais sutil que a timidez, o fez recuar. Havia algo de precioso naquele encontro de palavras justamente porque era anônimo, porque era seguro, porque na página ele podia dizer o que jamais conseguiria dizer olhando nos olhos de alguém. Então Bernardo fez uma coisa que o surpreendeu a si mesmo. Pegou a pena, molhou no tinteiro e respondeu. Escreveu que ninguém nunca tinha lido aquelas linhas e que não sabia se devia ficar bravo por terem mexido no seu caderno ou agradecido por alguém finalmente ter escutado. Escreveu que tinha decidido agradecer, porque brigas ele já tinha de sobra com a vida, e perguntou, com a cautela de quem estende a mão no escuro, quem era a pessoa por trás daquele C e se ela também sabia o que era acordar com o rosto molhado, sem entender bem porquê. Depois, guardou o caderno na gaveta, no mesmo lugar de sempre, e saiu do escritório com uma sensação esquisita no peito. Uma leveza que não sentia havia anos, e que o acompanhou o dia inteiro enquanto consertava a porteira do curral, fazendo-o assobiar baixinho uma canção antiga que julgava ter esquecido. Cecília demorou 3 dias para reunir coragem de voltar ao escritório. Quando finalmente abriu a gaveta e leu a resposta dele, precisou se sentar porque as pernas amoleceram. Ele tinha respondido. O homem, de quem ela só conhecia a letra e a tristeza, tinha lido a sua frase e respondido. E não ficara bravo. E ainda lhe fizera uma pergunta. Cecília leu e releu, passou o dedo de leve sobre a letra firme e inclinada dele, e sentiu nascer no peito uma alegria tímida e perigosa, a alegria de quem se descobre, depois de muito tempo, esperado por alguém. Naquela noite, ela respondeu de novo. Contou, sem dizer o nome, que era costureira que tinha perdido o pai havia pouco, que sabia muito bem o que era acordar com o rosto molhado e que costurava de dia para os outros, e à noite, às vezes, costurava remendos no próprio coração, que era um tecido bem mais difícil de ajeitar, e assim, sem que nenhum dos dois jamais tivesse ido procurar o outro, sem um encontro combinado, sem uma palavra trocada cara a cara, nasceu entre Cecília e Bernardo uma conversa que vivia inteira dentro de um caderno de capa de couro guardado numa gaveta emperrada. Eles não marcavam hora, não faziam planos, apenas escreviam quando o coração pedia e liam quando a saudade apertava. Às vezes, a resposta vinha no dia seguinte, às vezes demorava uma semana, porque Bernardo saía a cavalo para os campos distantes e só voltava ao escritório quando as obrigações o traziam de volta. Mas cada nova linha encontrada era, para os dois, uma pequena festa secreta, um motivo a mais para atravessar os dias. As estações foram correndo e o caderno foi ficando cada vez mais cheio daquela letra dupla, a firme e inclinada dele, a miúda e cuidadosa dela, alternando-se nas margens e depois, quando as margens não bastaram mais, em folhas inteiras que ele começou a deixar em branco de propósito para que ela tivesse onde escrever. Falaram de tudo o que duas almas solitárias podem falar,
Ela contou que tinha medo de trovão desde menina e que o pai, nas noites de tempestade, sentava ao seu lado e contava que o trovão era apenas São Pedro arrastando móveis no céu e que desde que o pai morrera, os trovões tinham voltado a assustá-la porque já não havia ninguém para lhe contar mentiras bonitas. Ele respondeu que da próxima tempestade ela imaginasse que era ele, e não São Pedro, arrastando os móveis lá em cima só para ela rir, e Cecília riu de fato, sozinha no escritório. E na tempestade seguinte, pela primeira vez em anos, não teve medo. Ele contou da estrada, das madrugadas frias tangendo gado, das noites em volta da fogueira ouvindo os outros tropeiros cantarem, da solidão particular de quem está sempre de passagem e nunca de chegada. Contou de uma vez em que quase morrera num atoleiro, de outra em que salvara um companheiro de um touro bravo, de uma terceira em que passara fome 3 dias num descampado, depois de se perder na neblina. Cecília lia aquelas aventuras com o coração na boca e percebia, por trás da aspereza dos relatos, um homem corajoso e bom, desses que fazem o que é preciso sem alarde e depois não contam a ninguém. Ela, em troca, contava das suas batalhas miúdas, da freguesa que não pagava, do vestido de noiva que costurara a noite inteira para entregar no dia, do orgulho secreto que sentia quando uma mulher se via bonita no espelho com uma roupa feita pelas suas mãos. Um dia ele escreveu uma pergunta que a fez parar. Perguntou com aquela cautela de quem teme a resposta o que ela faria se pudesse recomeçar a vida do zero, sem amarras, sem medo, sem o peso do passado. Cecília pensou dias inteiros antes de responder, e quando respondeu, foi com uma sinceridade que a assustou. Escreveu que não recomeçaria nada, que não trocaria nem as suas dores, porque tinha aprendido que somos feitos também do que perdemos, e que tudo o que ela queria, na verdade, não era uma vida nova, mas alguém com quem partilhar a vida que tinha, por mais remendada que fosse. E acrescentou, num átimo de coragem, que ultimamente esse alguém tinha um rosto que ela não conhecia, mas uma letra que ela reconheceria no escuro. Quando releu o que escrevera, o coração batia tão forte que ela ouvia nos próprios ouvidos, e teve de fechar o caderno depressa, como quem fecha uma janela antes que o vento leve tudo. Houve um período, no coração daquele inverno, em que Bernardo precisou se ausentar por quase 3 semanas para acertar a venda de uma tropa numa feira distante, e foi a primeira vez que Cecília sentiu, na pele, o tamanho do que aquele homem já significava na sua vida. A casa, que ela aprendera a habitar com certa paz, voltou a parecer grande e oca, e o caderno, sem novas linhas dele, virou um objeto mudo que ela abria todas as noites só para reler as páginas antigas. Como quem reaquece um café frio só para sentir de novo o cheiro, ela percebeu naquelas noites de ausência que a solidão de antes, a solidão de quem nunca teve ninguém, era diferente e até mais suportável do que a solidão nova, a de quem tem alguém, mas está longe. E entendeu que isso, por mais que doesse, era a prova mais clara de que o seu coração já não era inteiramente seu. Quando Bernardo voltou, mais magro e queimado de sol, a primeira coisa que fez antes mesmo de tirar as botas enlameadas foi correr ao escritório e abrir o caderno. E o que encontrou foi página após página de pequenas anotações que ela deixara nos dias da sua ausência, um diário involuntário da saudade dela. Cecília escrevera coisas miúdas, que tinha chovido na terça, que a galinha choca finalmente botara, que ela terminara a colcha de retalhos e que ela ficara bonita, mas que faltava alguém para vê-la. E numa das últimas linhas, escrita talvez numa noite de coragem, ela confessara que andava conversando com Deus de um jeito que há muito não conversava, e que o único pedido que fazia nas suas orações era que o dono daquela letra voltasse são e salvo. Porque ela tinha descoberto que rezar pelo bem de outra pessoa era a forma mais pura de amor que ela conhecia. Bernardo leu aquilo, sentado no chão do escritório,
com as costas apoiadas na escrivaninha, e sentiu uma vontade imensa de largar de uma vez o disfarce, de ir bater na porta do quartinho dos fundos e dizer, olhando nos olhos dela, que era ele, que sempre fora ele, que também a esperava. Chegou a se levantar, chegou a dar alguns passos pelo corredor. Mas parou diante da porta fechada, com a mão erguida para bater, e o velho medo o paralisou outra vez, o medo de que, vendo-o de perto, com as suas rugas, as suas mãos ásperas, a sua falta de jeito com as palavras faladas, ela percebesse que o homem real era menor do que o homem do papel. Então recuou. Voltou ao escritório. Pegou a pena e respondeu as linhas dela, dizendo que também ele, na estrada, rezara, e que pela primeira vez na vida não pedira por gado, nem por bom tempo, nem por estrada seca, mas pedira para ter um dia a coragem de dizer cara a cara o que só conseguia dizer no papel. E acrescentou, num sussurro de tinta, que talvez essa coragem estivesse mais perto do que ele imaginava. Não se pense, porém, que o caminho ficou de repente liso e fácil. A recusa de Cecília ao Sr. Aurélio Bastos não passara despercebida em Passo das Garças, e numa vila pequena, onde a vida de cada um é assunto de todos, a língua do povo não tardou a trabalhar. Comentava-se nas portas das casas e nos bancos da igreja que a costureira órfã, sem dote nem família, tivera a ousadia de dispensar um dos melhores partidos da região, e havia quem dissesse, com a maldade mansa dos invejosos, que aquilo dava no que dava, que moça pobre que se faz de difícil acaba ficando para titia. Algumas dessas palavras chegaram aos ouvidos de Cecília quando ela desceu à vila para comprar linhas, trazidas por uma conhecida que fingia preocupação, mas que se deliciava em repeti-las. Cecília ouviu tudo de cabeça erguida, agradeceu a falsa solicitude com um sorriso polido e voltou à estância sem deixar transparecer o quanto aquilo a magoara. Mas à noite, no caderno, desabafou. Escreveu que doer doía, sim, que ninguém é de ferro, que a maledicência das pessoas tinha o poder de fazer a gente duvidar até das escolhas mais certas. Bernardo, ao ler aquilo, sentiu o sangue ferver de indignação, e a sua resposta foi a mais inflamada que já escrevera, dizendo que quem falava mal dela não lhe chegava aos pés, que ela valia mais com a sua caixa de costura do que muita gente com as suas terras e os seus sobrenomes. E que se um dia ele descobrisse quem espalhava tais infâmias, esse alguém ia ter de se explicar com ele. Cecília leu a defesa apaixonada do homem do caderno e chorou, mas dessa vez de gratidão, porque entendeu que finalmente tinha do seu lado alguém que a defenderia contra o mundo inteiro, ainda que fosse com palavras escritas a tinta numa página escondida. E foi talvez essa indignação, essa vontade de protegê-la, que começou a empurrar Bernardo para fora do seu casulo de medo. Pois o homem percebeu, lendo e relendo as próprias palavras de defesa, que de nada adiantava defender no papel uma mulher que ele não tinha coragem de defender na vida, e que o seu silêncio, o seu disfarce, a sua covardia em se revelar acabavam deixando-a sozinha justamente nas horas em que ela mais precisava de alguém ao lado, de carne e osso, e não apenas de letra e tinta. Foi um pensamento incômodo, que tirou o sono dele por várias noites. Foi por esses dias que aconteceu um pequeno episódio que Cecília guardaria para sempre na memória como um dos mais doces de toda aquela espera. Numa tarde de domingo, quando a estância descansava e o silêncio era apenas quebrado pelo canto distante de um João de Barro, ela saiu para estender umas roupas no varal armado entre dois cedros e encontrou, preso a um dos galhos baixos com um barbante, um pequeno ramo de margaridas do campo, amarradas com esmero desajeitado. Não havia bilhete, não havia assinatura, mas Cecília não precisou de nenhum dos dois para saber de quem vinham,
porque reconheceu na amarração canhestra a mesma mão que reconhecia na letra do caderno. Ficou ali parada um longo tempo, com o cesto de roupa apoiado no quadril, olhando para aquelas florezinhas simples balançando ao vento, e sentiu o coração se encher de uma alegria tola e enorme, dessas que não cabem no peito e escapam pelos olhos. De longe, encostado na quina do galpão, fingindo consertar um arreio que não precisava de conserto, Bernardo a observava de soslaio, o coração aos pulos, tentando adivinhar pela expressão dela se o gesto fora bem recebido ou se fora atrevimento demais. Quando viu Cecília colher o ramo com cuidado, levá-lo ao rosto para sentir o perfume e depois prendê-lo no cabelo, soltou um suspiro de alívio tão fundo que o cavalo ali perto estremeceu. Os dois não trocaram uma só palavra sobre aquilo, nem naquele dia, nem nos seguintes. Mas naquela mesma noite, no caderno, Cecília escreveu apenas uma linha, dizendo que as margaridas do campo tinham, sim, dona, e que ela agradecia, e que nunca em toda a sua vida ninguém lhe oferecera nada tão bonito justamente por ser tão simples. Bernardo leu, releu e dormiu naquela noite com um sorriso bobo no rosto, ele que há tanto tempo dormia só de cansaço. Assim foram passando os meses daquele namoro silencioso e estranho, em que um sabia do outro mais do que muitos casais sabem depois de anos de casados, mas em que ainda fingiam, na frente um do outro, uma timidez de quem mal se conhece. Era um jogo doído e delicioso, um equilíbrio frágil que não poderia durar para sempre, e ambos sabiam disso. Cedo ou tarde, a verdade teria de vir à tona, a máscara teria de cair, e os dois teriam de se olhar nos olhos e admitir, em voz alta e não mais a tinta, tudo aquilo que os seus corações já tinham admitido havia muito. Enquanto esse dia não chegava, a vida nas Sete Cedros seguia o seu compasso antigo, ditado pelo sol e pelas estações, e Cecília foi descobrindo nessa rotina uma paz que há muito não conhecia. Acordava antes do sol, quando o campo ainda estava azul de orvalho, e o galo apenas começava a ensaiar o seu canto, e gostava de ficar uns instantes à janela, vendo a neblina se desfazer devagar sobre as coxilhas como um lençol que alguém recolhe sem pressa. Depois acendia o fogão, punha a água do mate, e enquanto o dia se levantava, sentava-se um pouco com Dona Quitéria para planejar as tarefas, as duas conversando baixinho para não quebrar o silêncio sagrado da madrugada. Eram momentos simples, mas eram dela, e Cecília aprendera, depois de tanta perda, a dar valor justamente às coisas pequenas, porque eram elas que, somadas, faziam o peso de uma vida. O inverno foi cedendo lugar à primavera, e a estância, que parecera tão cinzenta e adormecida quando Cecília chegara, foi se enchendo de cor. Os campos verdejaram, as macieiras do pomar abandonado, podadas pelas mãos de Bernardo, voltaram a florescer depois de anos de esquecimento, e o ar passou a cheirar a terra molhada e a flor nova. Cecília plantou um pequeno canteiro junto à janela da cozinha, com sementes que trouxera num saquinho de pano, e cuidava dele todas as tardes com um carinho que era quase oração, vendo nascer ali, naquela terra que não era sua, mas que ela aprendera a amar, os primeiros brotos de uma vida que começava de novo. E foi observando aqueles brotos teimosos, rompendo a terra dura que ela entendeu, de uma vez por todas, que recomeçar não é esquecer o que passou, mas ter a coragem de plantar de novo, mesmo sabendo que toda a plantação corre o risco da geada. Com o passar das semanas, a conversa foi ficando mais funda. No começo, eram apenas observações sobre a solidão, sobre o frio, sobre o cansaço de viver.
Depois, começaram a contar coisas de suas vidas. Bernardo escreveu que tinha nascido numa família de tropeiros, que aprendera a cavalgar antes de aprender a ler, e que a leitura mesmo aprendera tarde, já rapaz, ensinado por um padre velho que se apiedara dele numa parada de estrada. Escreveu que tivera uma mulher, anos atrás, e Dalina era o nome dela, e que a perdera de febre num inverno tão duro quanto aquele, e que desde então aprendera a não se apegar a nada que pudesse ser arrancado, nem a pessoas, nem a lugares, nem a sonhos. Por isso vivia na estrada, confessou, porque a estrada não pede que a gente fique, e o que não pede que a gente fique também não machuca quando a gente parte. Cecília leu aquela confissão com os olhos marejados e respondeu contando da sua própria perda, do pai marceneiro, das mãos grossas que faziam móveis e afagavam o seu cabelo, da casa que ela perdera, da serra vendida por preço de banana. Escreveu que entendia o medo dele de se apegar, porque ela também o sentia, mas que tinha chegado à conclusão, ali na solidão das 7 cedros, de que viver sem se apegar a nada era apenas uma outra forma de já estar um pouco morto. Escreveu que preferia correr o risco de sofrer a viver morna, e que talvez fosse por isso que respondera àquela primeira linha no caderno, porque havia algo nele que valia o risco. E corou sozinha ao escrever isso, e quase arrancou a página de novo, mas dessa vez não arrancou. Bernardo, ao ler aquela resposta dias depois, sentiu uma coisa que há muito julgava extinta dentro de si. Sentiu vontade de ficar. Pela primeira vez em anos, a ideia de partir numa nova tropeada lhe pesou como um castigo, e a ideia de voltar a 7 cedros, abrir a gaveta e encontrar uma nova linha daquela mulher lhe pareceu a coisa mais bonita que a vida ainda podia lhe oferecer. Ele começou a inventar desculpas para ficar mais tempo na estância. Descobriu cercas que precisavam de conserto, currais que pediam reforma, contas que exigiam revisão. Dona Quitéria, que de boba não tinha nada, reparou que o capataz andava diferente, menos sombrio, mais presente, e que passava um tempo estranhamente longo trancado no escritório com aquelas contas que, pelo visto, nunca acabavam. Mas a velha cozinheira guardou as suas suspeitas para si, com um sorriso escondido no canto da boca, porque já vivera o bastante para saber que certas coisas crescem melhor quando ninguém fica cutucando. O curioso e o mais bonito de tudo é que Cecília e Bernardo cruzavam-se de vez em quando pela estância sem jamais desconfiar plenamente um do outro. Ela o via de longe domando um potro no mangueirão e admirava a firmeza daquele homem com os animais, sem saber que era ele o dono da letra que lhe aquecia as noites. Ele a via na varanda debruçada sobre a costura, com a luz da tarde caindo no seu rosto concentrado, e achava-a bonita de uma beleza quieta, sem saber que era ela quem lhe respondia no caderno. Trocaram nessas ocasiões apenas cumprimentos secos, um bom dia, uma menção ao tempo, a polidez distante de duas pessoas que dividem o mesmo espaço sem intimidade, e voltavam cada um para os seus afazeres sem imaginar que naquela mesma noite abririam o coração um para o outro nas páginas escondidas de um caderno de couro. Houve, porém, uma tarde em que o destino quase rasgou o véu antes da hora. Cecília fora ao poço buscar água, e Bernardo, que vinha do curral com as mãos sujas de terra, chegou ao mesmo tempo para beber. Ficaram os dois ali, lado a lado, ela puxando a corda do balde, ele esperando a sua vez. E por um momento, o silêncio entre eles foi diferente do silêncio educado de sempre. Bernardo, sem saber bem porquê, comentou que o inverno daquele ano estava mais brando, e Cecília respondeu que sim, mas que os cedros pareciam sentir o frio mesmo assim, porque farfalhavam mais alto nas noites geladas.
Bernardo olhou para ela com uma curiosidade súbita, porque aquela observação sobre os cedros era o tipo de coisa que ele próprio escreveria no caderno. E por um segundo apenas, passou-lhe pela cabeça que aquela mulher entendia o campo do mesmo jeito que ele. Mas afastou o pensamento atrapalhado e a conversa morreu ali, num cumprimento seco, e cada um seguiu o seu caminho carregando uma inquietação que não sabia nomear. Naquela noite, os dois escreveram sobre o mesmo assunto sem saber que escreviam sobre o mesmo encontro. Ela contou ao caderno que cruzara com o capataz no poço e que por um instante bobo sentira o coração apertar sem motivo. Ele, em outra hora, escreveu que conversara de relance com a moça da casa e que ela dissera uma coisa sobre os cedros que ficara ecoando na cabeça dele a tarde inteira. E quando, dias depois, cada um leu o que o outro escrevera, sem ligar uma coisa à outra, sem perceber que falavam do mesmo momento, foi como se a verdade tivesse passado raspando por eles e seguido adiante, rindo baixinho da cegueira doce daqueles dois corações. É que o amor, quando é de verdade, às vezes tem pressa e às vezes tem paciência, e o de Cecília e Bernardo era dos pacientes. Não era um amor de fogo de palha, desses que estouram e se apagam, mas um amor de brasa que vai esquentando devagar, por baixo das cinzas, até que um dia a gente percebe que aquilo já virou um incêndio impossível de apagar. E enquanto a brasa crescia, escondida nas páginas de couro, a vida nas Sete Cedros seguia o seu curso de neblinas e amanheceres, sem que ninguém, nem mesmo os dois apaixonados, imaginasse o quanto aquele segredo guardado numa gaveta logo seria posto à prova pelas tempestades que se aproximavam, as do céu e as dos homens. Duas pessoas que nunca se procuraram e que, mesmo morando sob o mesmo céu, partilhando a mesma terra, bebendo da mesma água, continuavam a se encontrar apenas pela escrita, sem desconfiar de que o desconhecido amado estava a poucos metros de distância. Às vezes, a vida é assim, prega essas peças ternas, põe diante dos nossos olhos exatamente aquilo que procuramos e nos deixa cegos para enxergar, porque ainda não chegou a hora. E a hora, nas Sete Cedros, ainda demoraria, porque antes que aqueles dois corações pudessem finalmente se reconhecer, a vida tratou de pôr no caminho deles obstáculos que nenhum dos dois esperava. O primeiro desses obstáculos chegou montado numa charrete reluzente, num domingo de sol raro, em pleno inverno. Chamava-se Aurélio Bastos. Era dono do armazém mais movimentado de Passo das Garças, homem de uns 35 anos, bem vestido, de bigode aparado e voz que enchia qualquer ambiente. Aurélio conhecia Cecília da Vila, comprara dela mais de um concerto de roupa e nutria por ela, havia tempo, uma admiração que a morte do velho Aureliano transformara em propósito. Pois Aurélio era homem prático, daqueles que enxergam uma oportunidade onde os outros enxergam apenas uma desgraça, e raciocinara que uma moça sozinha no mundo, sem pai, sem dote, sem teto próprio, dificilmente recusaria um homem de posses que lhe oferecesse casamento. Descobrira por meio de conhecidos que ela fora trabalhar nas Sete Cedros, e lá estava ele, de chapéu na mão, sorriso largo, disposto a cortejar. Vale aqui uma pausa para eu te pedir uma coisa, se você está gostando dessa história. Deixa o seu like agora, comenta o nome da sua cidade e se inscreve no canal, porque é o seu apoio que faz histórias como essa continuarem existindo. Agora segura o seu coração, porque a chegada do Senhor Aurélio vai mexer com tudo. É preciso dizer, em honra à verdade, que Aurélio Bastos não era um homem mau. Esse é o tipo de detalhe que a vida costuma esconder dos romances simples, mas que estava ali, claro como o dia. Aurélio gostava de Cecília de verdade, a sua maneira atrapalhada e possessiva. Achava-a bonita,
trabalhadeira, de índole honesta, e imaginava sinceramente que poderia fazê-la feliz, dar-lhe uma casa de tijolos na vila, vestidos novos, uma vida sem o aperto da pobreza. O problema é que Aurélio confundia oferecer com merecer, e achava que a gratidão de uma mulher desamparada era a mesma coisa que o amor. Chegou a 7 Cedros trazendo presentes, um corte de tecido fino, uma caixa de doces da cidade, e pôs-se a conversar com Cecília na varanda sob o olhar atento e desconfiado de Dona Quitéria, que não foi com a cara do visitante desde o primeiro instante. Cecília recebeu-o com a polidez de sempre, agradeceu os presentes com constrangimento e ouviu, sem saber bem o que dizer, as palavras com que Aurélio foi tecendo a sua intenção. Ele falou da solidão de uma moça no meio do campo, dos perigos de uma vida sem a proteção de um homem, das vantagens de uma união entre pessoas trabalhadeiras. Falou que não tinha pressa, que voltaria outras vezes, que queria apenas que ela pensasse com carinho na proposta. E foi embora ao fim da tarde, deixando Cecília com um aperto no peito, porque, embora não sentisse por ele nada além de um respeito morno, sabia que recusar um homem como Aurélio Bastos era um luxo que mulheres na sua situação raramente podiam se dar. Naquela noite, ela escreveu no caderno, sem citar nomes, que um homem lhe oferecera casamento, casa e segurança, e que tudo dentro dela dizia não, mas que o medo do futuro lhe sussurrava que talvez ela devesse dizer sim. Bernardo leu aquela confissão 3 dias depois, ao voltar de uma vistoria nos campos do fundo, e sentiu algo gelado e afiado atravessar-lhe o peito. Ciúme. Era ciúme, e ele reconheceu o sentimento com espanto, porque julgava ter enterrado de vez a capacidade de sentir aquilo. A mulher do caderno, aquela alma que se tornara o seu único consolo, estava sendo cortejada por outro, um homem de posses que podia lhe dar tudo o que ele, um simples capataz de vida andeja, jamais poderia oferecer. Bernardo passou aquela noite em claro, sentado na porta do galpão, olhando a lua sumir e voltar entre as nuvens, lutando contra a vontade de escrever e contra a vontade ainda maior de não escrever, de se calar, de deixar que ela seguisse a vida com alguém que pudesse lhe dar segurança. Mas o coração, quando finalmente decide voltar a bater, não aceita ordens da razão. Bernardo acabou escrevendo. Porém, em vez de declarar o que sentia, fez aquilo que os homens marcados pela perda costumam fazer, escondeu a verdade atrás de um conselho. Escreveu que ela devia seguir o que o coração mandava, e não o que o medo sussurrava, porque casar por segurança era trocar uma solidão por outra, ainda pior, a solidão de quem dorme todas as noites ao lado de alguém que não ama. Escreveu que conhecia bem o peso do medo do futuro, mas que tinha aprendido, tarde demais, que a única segurança que vale a pena é a de estar perto de quem faz o nosso peito esquentar. E terminou dizendo, num rasgo de honestidade que o assustou, que torcia para que ela não dissesse sim a esse homem e que não sabia explicar por que aquilo lhe importava tanto. Cecília leu aquelas palavras e entendeu nas entrelinhas o que ele não tinha coragem de dizer. Entendeu que o homem do caderno sentia por ela algo parecido com o que ela sentia por ele, e essa certeza encheu-a de uma alegria tão grande e tão assustadora que ela teve de sair para o pomar respirar o ar gelado da noite. Foi ali, embaixo dos 7 cedros que sussurravam ao vento, que Cecília tomou a sua decisão. Não se casaria com Aurélio Bastos. Não trocaria a possibilidade do amor verdadeiro pela certeza morna da segurança. Voltou para dentro, pegou o caderno e escreveu, com a mão trêmula, que tinha decidido recusar o tal homem e que o motivo, ela confessava enfim, era que havia alguns meses o seu coração pertencia a outra pessoa, uma pessoa que ela conhecia apenas pela letra e que mesmo assim era a presença mais real da sua vida. Quando Aurélio Bastos voltou a 7 Cedros, 2 semanas depois,
confiante e sorridente, recebeu de Cecília uma recusa firme, mas gentil. Ela agradeceu a consideração, devolveu os presentes que ainda guardava e explicou, sem entrar em detalhes, que o seu coração não estava livre. Aurélio não entendeu. Quis saber quem era o rival, ali, no meio do nada, e Cecília não soube responder, porque a verdade era complicada demais e íntima demais para ser dita. A recusa feriu o orgulho de Aurélio mais do que o seu coração, e ele partiu contrariado, resmungando que ela estava cometendo um erro, que se arrependeria, que mulher sozinha não tinha o direito de ser exigente. Foram palavras feias, ditas no calor da decepção, e Aurélio, que afinal não era homem mau, se envergonharia delas mais tarde. Mas naquele momento partiu magoado, e a magoa, em certos homens, costuma procurar formas de se transformar em outra coisa. Passada a tempestade de Aurélio, a Sete Cedros voltou à sua calma de neblina e vento, e a conversa no caderno, agora que ambos haviam confessado, ainda que sem nomes, o que sentiam, ganhou uma cor nova, uma intimidade mais quente. Eles brincavam um com o outro nas linhas. Bernardo, que nunca fora homem de graças, descobriu-se escrevendo pequenas provocações ternas, perguntando se a costureira também remendava corações alheios além do próprio, ou se aquele serviço tinha fila de espera. Cecília respondia no mesmo tom, dizendo que para certos fregueses ela abria exceção e atendia na frente de todo mundo, mas que cobrava caro, cobrava em sinceridade, que era a moeda mais rara que conhecia. Riam sozinhos, cada um em seu canto, ao ler as respostas do outro, e Dona Quitéria, que via os dois sorrindo à toa, sem saber a causa, comentava com as suas panelas que aquela casa tinha enlouquecido de vez, mas que era uma loucura boa, dessas que fazia falta havia tempo. Veio o tempo das festas de São João, e a vila de Passo das Garças se encheu de fogueiras, bandeirinhas e o cheiro de pinhão assado e quentão. A gente da estância desceu para a festa, e Cecília foi com Dona Quitéria, de chale novo que ela mesma costurara. Bernardo também apareceu de longe, como sempre, e os dois se viram entre as fogueiras sem se aproximar, trocando apenas um aceno de cabeça por cima das cabeças da multidão. Cecília dançou uma quadrilha de mãos dadas com as outras moças, e Bernardo, encostado num poste, ficou olhando aquela mulher rir com o rosto iluminado pelo fogo e sentiu no peito uma saudade absurda de alguém que estava bem ali, a poucos passos, mas que ele só conhecia pela letra. Voltaram para a estância em carroças separadas, e naquela noite o caderno recebeu de ambos os lados a mesma confissão envergonhada, a de que tinham se visto na festa e que alguma coisa que nenhum dos dois sabia nomear, os tinha feito procurar o outro com os olhos no meio de tanta gente. Foi por essa época que as cartas trocadas no caderno começaram a falar de futuro, coisa que nenhum dos dois ousara antes. Ela escreveu que às vezes imaginava como seria uma casa de verdade, sua, com cortinas que ela mesma costurasse, uma horta nos fundos, uma mesa grande onde nunca faltasse comida nem conversa. Ele respondeu que também sonhava com isso, mas que tinha medo de sonhar, porque sonho, para um homem como ele, sempre fora o caminho mais curto para a decepção. Ela rebateu dizendo que sonhar a dois é diferente de sonhar sozinho, porque quando um cai, o outro segura, e que talvez fosse por isso que Deus tivesse inventado a companhia. Bernardo guardou aquela frase no peito como quem guarda um amuleto, e nas semanas seguintes pegou-se mais de uma vez a olhar a casa-sede e a imaginar cortinas novas nas janelas e a se espantar consigo mesmo por estar imaginando tais coisas, ele que jurara nunca mais querer raiz. O inverno arrastou-se e cedeu, como sempre cede, e os primeiros sinais da primavera começaram a despontar nas coxilhas. As macieiras do pomar floresceram.
Os passarinhos voltaram a fazer ninho nos beirais, e as 7 cedros, que parecera adormecida por tantos anos, dava a impressão de respirar mais fundo, como se também ela pressentisse que algo bom estava por vir. Cecília andava mais leve, cantava enquanto costurava, e Dona Quitéria, observando a moça, balançava a cabeça e murmurava que mulher que canta sem motivo é mulher que está com o coração ocupado, e que ela bem que gostaria de saber quem era o dono daquele coração, mas que de bisbilhotice já tinha feito demais na vida e que ia deixar o tempo, esse velho fofoqueiro, contar tudo na hora certa. Os meses foram passando, e o inverno cedeu lugar a uma primavera tímida que pintou as coxilhas de flores miúdas e encheu o ar do cheiro adocicado do mato florido. As 7 cedros pareciam um lugar diferente daquele que Cecília encontrara, e ela própria era outra mulher. A tristeza que a trouxera não desaparecera de todo. Essas tristezas nunca desaparecem de todo, mas tinha aprendido a conviver com uma alegria nova, secreta, que florescia a cada linha do caderno. Bernardo, por sua vez, já não reconhecia o homem amargo que fora. Adiara 2 tropeadas, coisa que jamais fizera, inventando serviços na estância, e Dona Quitéria, na sua sabedoria de velha, já desconfiava de quase tudo, embora continuasse fingindo que não via nada. Havia, porém, uma espécie de acordo silencioso entre Cecília e Bernardo, um pacto que nenhum dos dois jamais formulara em palavras, mas que ambos respeitavam, o de não se revelarem. Era como se a magia daquele amor dependesse do anonimato, como se descobrir o rosto um do outro pudesse quebrar o encanto. Cecília chegou a desconfiar, em certos momentos, que o homem do caderno pudesse ser o próprio Bernardo, o capataz calado que ela via de longe domando potros. Afinal, quem mais escreveria num caderno de contas guardado no escritório da estância? Mas afastava o pensamento, com medo de se enganar, com medo de que a verdade fosse menos bonita do que a imaginação, com medo, talvez, de que aquele homem rude e silencioso não pudesse ser o autor de palavras tão ternas. E Bernardo, do seu lado, já tinha quase certeza de que a mulher do caderno só podia ser Cecília, mas adiava a revelação pelo mesmo medo, o de que ela se decepcionasse ao descobrir que o homem das belas palavras era apenas um peão de mãos calejadas e poucos estudos. Foi nessa primavera que a sombra do Sr. Joaquim Teles caiu sobre as 7 cedros. O dono das terras, que vivia na capital e há anos só se fazia presente por cartas, anunciou que viria pessoalmente à estância, e a notícia, longe de alegrar, encheu Dona Quitéria de mau presságio. Visita de patrão ausente, dizia ela. Nunca é boa coisa. Patrão ausente só aparece quando quer dinheiro ou quer vender. E Dona Quitéria estava certa. Joaquim Teles chegou numa tarde abafada, num automóvel de luxo que assustou os cavalos e levantou poeira no caminho, acompanhado de um homem magro de óculos que carregava uma pasta de couro. Era homem de uns 50 anos, bem apessoado, de fala mansa e olhos cansados, e não trazia nos modos nenhuma maldade evidente, mas trazia no semblante o peso de quem carrega um problema que não sabe resolver. O problema, soube-se logo, eram dívidas. Joaquim Teles fizera maus negócios na capital, investira em empreendimentos que ruíram e via-se agora afundado em compromissos que não conseguia honrar. As 7 cedros, a velha estância que herdara do pai e que jamais lhe dera prazer nem prejuízo, transformara-se aos olhos dos seus credores num ativo a ser liquidado. Teles reuniu Bernardo no escritório com o homem de óculos apostos e explicou, sem rodeios, que pretendia vender as terras, o gado, a casa, tudo, e que precisava que o capataz preparasse um inventário completo de tudo o que havia na propriedade, porque um comprador da capital já demonstrara interesse e viria a avaliar a estância dentro de um mês.
Bernardo ouviu a notícia em silêncio, com o chapéu nas mãos, sentindo o chão fugir-lhe dos pés. Não era apenas o emprego que se perdia, nem o teto, nem o gado que ele criara quase como filhos. Era as 7 Cedros, o único lugar do mundo que ele aprendera a chamar de casa. O lugar onde, num caderno guardado naquela mesma gaveta diante da qual o patrão agora falava em vender, ele reencontrara o amor e a vontade de viver. Se a estância fosse vendida, ele voltaria à estrada, ela voltaria à vila ou seguiria com outra família, e o caderno, com toda a sua história de amor escrita a lápis e pena, seria inventariado como móvel velho, vendido como tralha ou jogado fora como papel sem valor. A ideia foi tão insuportável que Bernardo precisou se segurar na quina da escrivaninha. Naquela noite, Bernardo escreveu no caderno talvez a confissão mais longa de todas. Contou à mulher das linhas, sem ainda dizer que sabia quem ela era, que a estância seria vendida, que tudo o que conheciam estava por um fio, e que ele se sentia impotente, um homem que sabia domar potros e atravessar rios com a tropa, mas que não sabia como impedir que o chão debaixo dos seus pés lhe fosse arrancado. Escreveu que pela primeira vez em muitos anos tinha algo a perder, e que ter algo a perder, descobriu, era ao mesmo tempo a coisa mais bonita e a mais aterrorizante do mundo. E terminou com uma frase que Cecília jamais esqueceria, escrita numa letra que tremia um pouco, dizendo que se as 7 Cedros se acabasse, ele só pedia a Deus a chance de, antes do fim, olhar nos olhos a pessoa que dera sentido àquelas páginas, ainda que fosse por um instante apenas. Cecília leu aquilo e chorou, mas não foi um choro de derrota, foi o choro de quem decide lutar. Pois Cecília Vasques, a costureira sem dote nem teto, descobrira ali, na renúncia da casa que aprendera a amar, que tinha mais coragem do que jamais imaginara. Ela conhecia a vila, conhecia as pessoas, conhecia o valor das coisas, afinal passara a vida costurando para meio mundo e ouvindo as conversas que se desfiam em volta de uma mesa de costura. E teve uma ideia. Procurou Dona Quitéria, contou-lhe parte do que sabia e juntas as duas mulheres começaram a arquitetar um plano para salvar as 7 Cedros, ou ao menos para impedir que ela caísse nas mãos erradas. A ideia era simples e ousada: reunir os pequenos criadores da região, gente que, como elas, dependia daquelas terras e dos campos comuns, e propor que comprassem a estância em sociedade, dividindo entre muitos o que um só não conseguiria pagar. Mas antes que o plano pudesse sequer ganhar pernas, a natureza decidiu cobrar o seu preço. As chuvas de primavera que vinham caindo fortes havia dias transformaram-se numa tormenta como não se via há anos. Os arroios transbordaram, os banhados viraram lagos, e o rio que cortava os fundos das 7 Cedros, normalmente manso e raso, inchou num caudal barrento e furioso que arrastava troncos, cercas e tudo o que encontrava pela frente. O gado, assustado, debandara para as terras baixas perto do rio, e Bernardo, vendo o risco de perder dezenas de cabeças justamente às vésperas do inventário, montou no seu tordilho e saiu sob o temporal para tentar tanger os animais de volta às coxilhas altas, levando consigo 2 peões e a teimosia de quem não sabe abandonar aquilo que é seu cuidado. Foi uma tarde de pânico na casa-sede. Cecília e Dona Quitéria assistiam da varanda à água subindo ao céu cor de chumbo, aos relâmpagos que rasgavam o horizonte, e rezavam pelos homens que estavam lá fora no meio daquilo. Ao anoitecer, os 2 peões voltaram encharcados e em pânico, trazendo a notícia que gelou o sangue de Cecília. O cavalo de Bernardo escorregara na barranca ao tentar atravessar uma sanga transbordada.
O capataz fora arrastado pela correnteza, e eles o tinham perdido de vista na água escura, sem conseguir alcançá-lo, sem saber se ele se salvara ou se o rio o tinha levado. A vila inteira, dizia o povo nos dias seguintes, comentava que dificilmente um homem sobreviveria àquela correnteza, e o nome de Bernardo Aldano já era pronunciado no passado, com aquela pena resignada que se reserva aos mortos. A chuva não dava trégua, caía grossa e fria, batia nas telhas com um tamborilar incessante, escorria pelas janelas em cortinas d'água que apagavam o mundo lá fora. Dentro da casa-sede, as duas mulheres mal conseguiam ficar paradas. Dona Quitéria acendeu velas diante de uma imagem antiga de santo que guardava num nicho da cozinha e rezava em voz baixa, as mãos enrugadas, tremendo no terço gasto. Cecília andava de um lado para o outro, da janela à porta, da porta à janela, espremendo as mãos, sentindo no peito um aperto que aumentava a cada minuto. Não era apenas medo pelo capataz, era a certeza, cada vez mais nítida, cada vez mais cruel, de que se aquele homem morresse, morreria com ele todo um mundo que só existia entre os dois, todo um amor que ela ainda nem tivera coragem de dizer em voz alta. Quando os dois peões chegaram encharcados e desesperados, gaguejando a notícia do acidente, Cecília sentiu as pernas perderem a força e teve de se segurar na quina da mesa. O mais velho dos peões contou, soluçando, que tinham feito o impossível, que tinham galopado pela margem gritando o nome do patrão, mas que a correnteza era um monstro e que a noite engolira tudo, e que a essa hora, com aquele frio e aquela água, dificilmente um cristão resistiria. Dona Quitéria abraçou Cecília, achando que a moça fosse desabar, mas para sua surpresa, Cecília não desabou. Endireitou as costas, enxugou o rosto com as costas da mão e disse, numa voz que ela mesma não reconheceu de tão firme, que ninguém ali ia ficar chorando defunto antes de haver defunto, que enquanto não vissem o corpo, havia esperança, e que ela ia procurar nem que fosse a noite inteira. Foi inútil Dona Quitéria argumentar que era loucura, que a moça também ia se perder, que o melhor era esperar o dia clarear. Cecília já estava enfiando os braços no poncho mais pesado do varal. Já estava acendendo a lanterna de querosene. Já estava amarrando um lenço na cabeça contra a chuva. Havia nos seus olhos uma determinação que a velha cozinheira nunca vira. A determinação de quem descobriu, tarde demais talvez, o que de fato importa na vida e não está disposta a perder sem lutar. Os dois peões, vendo aquela mulher miúda enfrentar a tempestade sozinha, sentiram vergonha de si mesmos e, sem que ela pedisse, pegaram também as suas lanternas e foram atrás, porque coragem, quando aparece, costuma ser contagiosa. E a daquela costureira tinha algo que envergonhava a covardia dos homens. Cecília ouviu a notícia e sentiu o mundo desabar. Mas o curioso é que naquele instante de horror, não foi pelo capataz Bernardo, o homem distante, que ela mal trocara meia dúzia de palavras, que o seu coração se despedaçou. Foi por uma intuição repentina, uma certeza que a atravessou como um raio, de que se Bernardo morresse, talvez morresse com ele o segredo do caderno, talvez fosse ele, e ela jamais saberia. Correu para o escritório no meio da tempestade, abriu a gaveta com mãos trêmulas, pegou o caderno e leu de novo a última frase dele, aquela em que pedia a Deus a chance de olhar nos olhos a pessoa das páginas antes do fim. E foi ali, com o caderno apertado contra o peito e a chuva batendo nas janelas, que Cecília teve a coragem de aceitar o que o seu coração já sabia havia tempo. O homem do caderno era Bernardo. Só podia ser Bernardo. E ela talvez o tivesse perdido para sempre, sem nunca ter dito, olhando nos olhos dele, que o amava. Nenhuma força do mundo a faria ficar parada. Contra os apelos de Dona Quitéria, que a chamava de louca, Cecília vestiu o poncho mais pesado que encontrou.
Pegou uma lanterna de querosene e saiu pela noite tempestuosa em direção ao rio, acompanhada de longe pelos 2 peões, que, envergonhados de ter voltado sem o patrão, decidiram seguir aquela mulher decidida. Andaram pela lama, contra o vento, sob os relâmpagos, gritando o nome de Bernardo na escuridão, com a voz abafada pelo estrondo das águas. A esperança era pouca, quase nenhuma, mas Cecília não conseguia parar, porque parar seria aceitar a perda. E ela já perdera coisas demais na vida para aceitar mais essa sem lutar. Foram horas de busca. E quando a madrugada começava a clarear o céu num cinza pálido e a chuva finalmente amainava, foi um dos peões quem avistou, num remanso próximo a um sangal, agarrado aos galhos de um salgueiro tombado, o corpo de um homem. Era Bernardo. Estava vivo, mas mal. A correnteza o arrastara por um bom trecho antes que ele conseguisse se agarrar àquele galho e ali ficara a noite inteira, encharcado, ferido, gelado até os ossos, lutando para não se deixar levar pelo sono e pela água. Quando o tiraram do rio, mal conseguia falar, tremia de febre e de frio, mas estava vivo. Cecília ajoelhou-se na lama ao lado dele, segurou-lhe o rosto gélido entre as mãos, e foi a primeira vez que ela o tocou, a primeira vez que olhou de perto aqueles olhos cansados, e ela soube, sem sombra de dúvida, que aqueles eram os olhos do homem que ela amava havia meses, sem nunca ter visto. Levaram Bernardo para a casa-sede, deitaram-no na melhor cama, e Cecília e Dona Quitéria passaram dias cuidando dele, baixando-lhe a febre com panos úmidos, alimentando-o com caldos quentes, velando o seu sono inquieto. Durante esses dias de delírio, Bernardo murmurava coisas sem nexo. Falava com a mulher do caderno como se ela estivesse ali. E Cecília, sentada à cabeceira, ouvia tudo com o coração nas mãos, sabendo, enfim, que era dela que aquele homem falava. Mas conteve-se. Esperou que ele se restabelecesse, que recobrasse as forças e a lucidez, porque queria que a revelação acontecesse com ele desperto, dono de si, capaz de escolher. A febre cedeu na 4ª manhã. Bernardo acordou fraco, mas lúcido, e a primeira coisa que viu ao abrir os olhos foi o rosto de Cecília debruçado sobre ele, com olheiras de quem não dormia havia dias e um sorriso aliviado que iluminava o quarto inteiro. Ele tentou se desculpar pelo trabalho que dera, com aquela voz rouca de quem esteve por um fio, e Cecília apenas balançou a cabeça, mandou-o calar e descansar, mas não conseguiu calar a si mesma. Levantou-se, foi até o escritório, pegou o caderno de couro, voltou ao quarto e sentou-se na beira da cama. Abriu o caderno na última página escrita, aquela em que ele pedira a chance de olhar nos olhos a pessoa das linhas, e leu em voz alta, devagar, a frase dele. Depois ergueu os olhos, encarou Bernardo e disse com a voz embargada que o pedido dele tinha sido atendido, que ela era a pessoa do caderno, que sempre fora ela, e que também ela passara meses amando um homem que conhecia apenas pela letra, sem saber que ele estava ali tão perto o tempo todo. Bernardo Aldano, o homem duro dos pampas que atravessara rios e domara potros, e enterrara uma esposa e sobrevivera a uma enchente, esse homem chorou. Chorou como não chorava desde menino, sem vergonha, segurando a mão de Cecília contra o rosto, confessando que também ele já sabia que reconhecera nela a mulher do caderno fazia tempo e que adiara a revelação por puro medo. Medo de que ela se decepcionasse ao descobrir que o autor das belas palavras era apenas um peão de mãos calejadas. Cecília riu por entre as lágrimas e respondeu que jamais poderia se decepcionar com o homem cujas palavras a tinham feito voltar a viver, e que as mãos calejadas dele eram, agora que finalmente as tocava, as mãos mais bonitas que ela já vira. Foi assim, naquele quarto simples, com um caderno de contas aberto entre os dois como testemunha, que Cecília e Bernardo finalmente se encontraram de verdade,
depois de tantos meses se amando à distância de uma gaveta. Os dias que se seguiram àquela revelação tiveram o sabor de coisa nova e ao mesmo tempo de coisa antiga, porque era estranho e maravilhoso conhecer em pessoa alguém que já se conhecia por dentro. Conforme Bernardo recuperava as forças, ele e Cecília foram aprendendo a estar juntos de verdade, fora das páginas. Descobriram que conversar olho no olho tinha uma timidez que o papel não tinha, e que às vezes ficavam os dois calados na varanda, sem saber o que dizer, e que esse silêncio, longe de ser constrangedor, era cheio de uma ternura nova, a ternura de quem não precisa preencher o ar com palavras, porque já disse tudo o que importa de outras formas. Descobriram também o riso um do outro, que no papel não se ouvia, e Bernardo confessou que o riso dela era a coisa mais bonita que as 7 cedros já abrigara, mais bonito que qualquer amanhecer sobre a geada. Quando as forças permitiram, passaram a caminhar juntos no fim das tardes, lado a lado pelas coxilhas, ela contando das suas costuras, ele mostrando os campos, os bois, os cantos da terra que tanto amava. Numa dessas caminhadas, pararam debaixo do maior dos cedros, e Bernardo, apontando para o tronco onde alguém, há muito, entalhara iniciais apagadas pelo tempo, comentou que sempre se perguntara de quem seriam aqueles nomes e que história teriam vivido. Cecília respondeu, com um sorriso de canto de boca, que talvez fossem de outro casal que também se amara ali e que também achara que o seu amor era o maior do mundo, e que era bonito pensar que os cedros guardavam todos esses amores em silêncio. Bernardo olhou para ela demoradamente e disse, com aquela coragem nova que ia aprendendo, que então, um dia eles dois precisariam deixar ali os seus nomes também, para que os cedros tivessem mais uma história bonita para guardar. Cecília corou, baixou os olhos e mudou de assunto, mas o sorriso ficou no rosto dela o caminho inteiro de volta. O namoro daqueles dois, se é que se podia chamar de namoro, uma coisa tão discreta e tão sem pressa, foi feito de gestos pequenos e de uma delicadeza que encantava quem via. Bernardo, que mal sabia colher uma flor sem parecer desajeitado, passou a deixar, de vez em quando, uma flor do campo entre as páginas do caderno, e Cecília, em troca, costurou para ele um lenço com as iniciais dele bordadas num canto, lenço que o homem passou a carregar no bolso como se fosse relíquia. Trocavam olhares na hora do almoço, sob o olhar agora abertamente cúmplice de Dona Quitéria, que finalmente entendera tudo e que vivia inventando desculpas para deixar os dois a sós, ora mandando Cecília levar um caldo ao galpão, ora pedindo a Bernardo que ajudasse a moça a alcançar um pote na prateleira alta. A velha cozinheira que tantos amores vira nascer e morrer naquela estância dizia para as suas panelas que aquele ali era de outra espécie, era dos que duram, porque tinha começado pela alma e só depois descoberto o corpo, e não ao contrário como costuma ser. O pedido de casamento, quando enfim veio, foi precedido de uma cena que Dona Quitéria contaria e recontaria pelo resto da vida, sempre acrescentando um detalhe novo. Bernardo, que enfrentara touros e rios sem pestanejar, andou 3 dias rondando Cecília, sem coragem de abrir a boca, atrapalhando-se com as palavras, deixando frases pela metade, derrubando coisas. Numa tarde, decidido a falar, foi até a sala de costura, ensaiou um discurso bonito que tinha preparado com dias de antecedência e na hora esqueceu tudo, ficou vermelho como um pimentão e acabou perguntando, atrapalhado, se ela precisava de mais lenha para o fogão. Cecília, que percebia tudo e se divertia em silêncio com o nervosismo daquele homenzarrão, respondeu que de lenha não precisava, mas que talvez precisasse de companhia para um café. E foi assim, em volta de uma mesa simples, com 2 xícaras fumegantes entre eles, que Bernardo finalmente tomou coragem. Não disse o discurso ensaiado, disse algo melhor porque disse a verdade.
Falou com a voz embargada e os olhos no fundo da xícara, que tinha passado a vida inteira convencido de que não servia para ficar, de que era homem de estrada e de despedida, e que ela lhe ensinara, primeiro no papel e depois na vida, que ele estivera errado o tempo todo. Falou que não tinha muito a oferecer, umas mãos calejadas, um coração remendado, um nome sem brilho, mas que tudo o que tinha era dela, se ela quisesse. E perguntou, finalmente erguendo os olhos para encará-la, se ela aceitaria envelhecer ao lado dele ali nas 7 cedros, escrevendo no mesmo caderno até o fim dos seus dias. Cecília, que esperara aquela pergunta a vida inteira, sem saber que a esperava, não conseguiu falar de imediato. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. E quando enfim a voz lhe voltou, disse apenas que sim, que aceitava, e que aceitaria de novo em todas as vidas que ainda lhe coubessem viver. Dali em diante, os preparativos do casamento tomaram conta da estância e da vila. Cecília costurou o próprio vestido de noiva, simples e branco, com uma renda que Dona Quitéria guardava havia décadas no fundo de um baú. Renda que fora do enxoval de uma noiva de outro tempo e que parecia ter esperado pacientemente todos aqueles anos por uma noiva que a merecesse. As moças da região vieram ajudar nos preparativos. Os homens da sociedade de criadores trataram do churrasco e da bebida, e até as pessoas que antes haviam falado mal de Cecília apareceram, agora com sorrisos amarelos, querendo participar da festa de que toda a região falava. Cecília recebeu a todos sem rancor, porque tinha aprendido com o próprio exemplo de Aurélio Bastos, que as pessoas mudam, que o perdão pesa menos que a mágoa, e que num dia tão feliz não havia lugar no seu coração para guardar ressentimentos antigos. Não houve ali nenhuma cena de novela, nenhum arroubo exagerado. Houve apenas 2 mãos que se entrelaçaram e não se soltaram mais, e o silêncio quente de 2 pessoas que enfim não precisavam mais de papel para se dizer o que sentiam. Dona Quitéria, que espiava pela fresta da porta, levou o avental aos olhos e foi para a cozinha fazer um bolo, porque, dizia ela, alegria daquele tamanho só se comemora com bolo, e não havia nas 7 cedros, fazia muitos anos, alegria daquele tamanho. Se você chegou até aqui e o seu coração está quentinho como o meu, faz uma gentileza, deixa o seu like e escreve nos comentários a palavra amor, para eu saber que você acredita, como eu acredito, que existe amor verdadeiro nesse mundo. E fica comigo até o fim, porque a história de Cecília e Bernardo ainda não terminou. Ainda falta salvar as 7 cedros. E é justamente agora que essa história mostra do que esses dois são capazes quando estão juntos. O restabelecimento de Bernardo foi lento, mas a cada dia que passava, ele recuperava as forças. E a cada dia que passava, ele e Cecília descobriam, agora em voz alta, na varanda, na cozinha, sob os 7 cedros, tudo aquilo que antes só se diziam no caderno. Conversavam por horas, recuperando o tempo perdido, e era como se as palavras escritas tivessem aberto um caminho tão largo entre os dois que falar parecia a coisa mais natural do mundo. Mas a ameaça da venda continuava pairando sobre eles como nuvem de tempestade, e Cecília não se esquecera do plano que arquitetara com Dona Quitéria. Agora, com Bernardo ao seu lado, o plano ganhava força, porque Bernardo conhecia cada palmo daquelas terras, cada cabeça de gado, cada cerca, e sabia exatamente o que as 7 cedros valia, e o que ela podia render se fosse bem cuidada. Juntos, os dois montaram uma proposta. Bernardo enumerou todos os pequenos criadores da região que, como ele, dependiam dos campos e que há anos lutavam sozinhos contra as dificuldades.
Cecília, com a sua habilidade de lidar com as pessoas e o seu conhecimento da vila, ajudou a convencê-los um a um de que juntos poderiam comprar a estância em sociedade, formando uma espécie de cooperativa de criadores, dividindo os custos, os campos e os lucros. Cada um sozinho era fraco demais para sonhar com terra própria, mas todos juntos eram fortes o bastante para comprar a Sete Cedros e ainda tocá-la melhor do que jamais fora tocada. Foi um trabalho árduo, de muitas reuniões, muita descrença a vencer, muita desconfiança a dissolver, mas Cecília e Bernardo, lado a lado, tinham uma força que vinha justamente de fazerem tudo juntos, e essa força foi contagiando os outros. Foram semanas de andança e conversa. Cecília e Bernardo, este ainda mancando um pouco por causa dos machucados da enchente, percorreram as redondezas de carroça, batendo de porteira em porteira. Visitaram o velho Honório, que criava ovelhas na coxilha vizinha e que havia anos temia perder o pouco que tinha. Visitaram a família do Sampaio, 3 irmãos que tocavam juntos um campo arrendado e sonhavam com terra própria. Visitaram a viúva Genoveva, dona de um pequeno rebanho leiteiro e de uma teimosia do tamanho do mundo. A cada casa, Bernardo explicava as contas com a autoridade de quem conhecia a terra, e Cecília falava ao coração das pessoas, lembrando-lhes que sozinhos eram folhas soltas que qualquer vento levava, mas que juntos podiam ser uma árvore que nenhuma tempestade derruba. Nem todos acreditaram de início. Houve risos, houve desconfiança, houve quem dissesse que aquilo era sonho de gente sem juízo. Mas a semente estava plantada, e semente boa, em terra cansada de promessas vazias, acaba germinando. O que ninguém esperava é que a maré começasse a virar por causa de uma reunião na venda do seu Doroteu, numa noite de sábado. Estavam lá reunidos uns 15 criadores, ainda céticos, quando Bernardo, que nunca fora de discursos, levantou-se e disse poucas palavras, mas verdadeiras. Disse que tinha passado a vida inteira na estrada, sozinho, fugindo de criar raiz, e que quase morrera afogado, achando que não tinha nada a perder, e que fora justamente à beira da morte que entendera que a vida só vale a pena quando a gente tem o que defender e gente com quem defender. Disse que as 7 cedros não era só terra e gado, era o futuro dos filhos e netos de todos eles, e que ele preferia morrer brigando por ela, junto com os vizinhos, a vê-la cair nas mãos de um estranho da capital que nunca pisara naquele chão. Houve um silêncio na venda, daqueles silêncios que valem mais que 1000 aplausos, e um por um, os homens foram estendendo a mão, e a Sociedade dos Criadores das 7 Cedros nasceu ali, numa mesa de venda, ao som da chuva fina lá fora e do tilintar dos copos. Cecília, que assistira a tudo de um canto, olhou para aquele homem que meses antes ela conhecia apenas por uma letra inclinada no papel e sentiu o peito transbordar de um orgulho que era quase doloroso de tão grande. Pensou em como a vida é estranha e generosa nos seus caminhos tortos, em como a perda do pai a levar àquela estância, e a estância aquele caderno, e o caderno aquele homem, e o homem aquela noite em que vizinhos antes desunidos apertavam as mãos sob a luz de um lampião. Pensou que talvez nada na vida seja perdido de vez, que talvez cada dor seja apenas o avesso de uma alegria que ainda não chegou, e que a sua mãe, que ela mal conhecera, e o seu pai, que ela tanto amara, estariam orgulhosos da mulher que ela se tornara, uma mulher que aprendera a transformar a própria solidão em ponte para unir os outros. Quando o comprador da capital finalmente chegou para avaliar a estância, encontrou pela frente não uma propriedade decadente à venda por qualquer preço, mas um grupo unido de criadores locais dispostos a pagar um valor justo e a brigar pela terra que era a vida deles. E aqui a vida pregou a sua última peça inesperada, dessas que provam que as pessoas são sempre mais complexas do que parecem.
pois entre os que aderiram à sociedade, para surpresa de todos, estava Aurélio Bastos. O comerciante da vila, que partira magoado com a recusa de Cecília, tivera tempo de se envergonhar das palavras feias que dissera, e quando soube do plano, procurou Cecília não mais como pretendente, mas como vizinho. Disse-lhe, com uma humildade que ninguém esperava daquele homem orgulhoso, que tinha agido mal, que pedia desculpas e que gostaria de entrar na sociedade com o seu dinheiro e o seu conhecimento de negócios, não para conquistar nada, mas porque finalmente entendera que o bem de uma comunidade vale mais do que o orgulho de um homem só. Foi o capital de Aurélio, somado ao dos pequenos criadores, que fechou a conta e permitiu à sociedade comprar as 7 cedros. Joaquim Teles, o dono endividado, vendeu as terras aliviado por vê-las nas mãos de quem as amava, em vez de vê-las loteadas por especuladores, e partiu para a capital para acertar as suas dívidas, não sem antes apertar a mão de Bernardo e confessar que invejava, naquele capataz de poucas posses, uma riqueza que ele, com todo o seu dinheiro perdido, nunca tivera, a riqueza de pertencer a um lugar e a alguém. A 7 cedros estava salva, e estava salva justamente pela união de pessoas que cada uma sozinha jamais teria conseguido, do mesmo jeito que Cecília e Bernardo, cada um sozinho, jamais teria encontrado o amor que encontraram quando as suas palavras se juntaram numa mesma página. Com a estância salva e o coração em paz, Bernardo fez aquilo que jamais imaginara fazer na vida. Largou a estrada. O homem que dizia que a estrada não machucava porque não pedia que a gente ficasse, descobriu enfim que valia a pena ficar, que valia a pena criar raízes, que valia a pena ter algo a perder, porque ter algo a perder era a outra face de ter algo por que viver. Pediu Cecília em casamento numa tarde de outono, sem grandes cerimônias, do jeito calado dele, estendendo-lhe a mão calejada na varanda da casa-sede, embaixo dos 7 cedros que farfalhavam ao vento. Não usou palavras bonitas, ele que tantas escrevera. Disse apenas que tinha passado a vida inteira indo embora e que pela primeira vez queria ficar, e que queria ficar com ela. Cecília, que entendia o homem por trás das poucas palavras, respondeu que sim antes mesmo que ele terminasse de falar. Casaram-se na pequena capela de Passo das Garças numa manhã de céu limpo, com a vila inteira presente, porque a história dos dois que se amaram por um caderno antes de se conhecerem já corria de boca em boca e enchia os olhos de todos. Dona Quitéria chorou o casamento inteiro, fingindo que era poeira no olho. Aurélio Bastos, agora amigo da família, foi um dos padrinhos e dançou na festa mais do que qualquer outro, redimido e leve. E o velho caderno de couro, aquele que começara como um simples registro de contas de gado e se transformara no berço de um amor, foi levado para a casa-sede e guardado num lugar de honra, sobre a cômoda do quarto do casal, não mais escondido numa gaveta, mas exposto como o tesouro que era. A festa de casamento durou até o amanhecer, embaixo dos 7 cedros enfeitados com lampiões e fitas de papel. Houve churrasco e doce de leite, houve gaita e violão, houve dança e choro de alegria. Dona Quitéria caprichou num bolo de 3 andares que foi a glória da noite. E a viúva Genoveva, esquecendo a fama de ranzinza, dançou com o velho Honório de um jeito que deu o que falar pelos meses seguintes. Os criadores da nova sociedade brindaram a 7 cedros e ao casal que, sem saber, dera a todos eles uma terra e um futuro. E quando o sol começou a clarear o céu, Cecília e Bernardo se afastaram um pouco da festa, de mãos dadas, e foram até o pé do maior dos cedros, aquele em cujo tronco anos antes alguém entalhara iniciais que o tempo apagara.
Bernardo, com o canivete, entalhou ali duas letras novas, um C e um B, lado a lado, e disse, com aquela voz baixa que era só dele, que agora a árvore guardaria os nomes deles para sempre, e que quando os dois já não estivessem mais ali, o cedro continuaria contando a quem soubesse ouvir que naquele chão dois corações tinham se encontrado. Os anos que vieram foram bons, embora não tenham sido fáceis, porque vida fácil não existe e a que existe não presta para a história. Houve secas que apertaram, houve invernos duros, houve anos de vacas magras em que a sociedade precisou cerrar fileiras para não afundar. Mas houve também colheitas fartas, bezerros sadios, primaveras generosas, e a cada dificuldade vencida em conjunto, a amizade entre aqueles criadores se tornava mais sólida, como o barro que endurece no fogo. A casa-sede, que Cecília fora contratada para apenas zelar, tornou-se de fato o coração da estância, sempre cheia de gente, de reuniões, de risadas, de cheiro de comida boa saindo da cozinha, onde Dona Quitéria, cada vez mais velha, mas nem um pouco menos mandona, reinava soberana até o fim dos seus dias. Dona Quitéria, aliás, foi tratada por Cecília e Bernardo não como uma empregada, mas como a mãe que nenhum dos dois mais tinha. Ganhou o melhor quarto da casa, depois do quarto do casal, e o direito sagrado de mandar na cozinha sem que ninguém a contrariasse. Foi ela quem ensinou Cecília a fazer o pão de milho que ficou famoso na região, quem guardou as receitas antigas da estância como quem guarda um tesouro, quem contava, nas noites de inverno em volta do fogão a lenha, as histórias de assombração que faziam todo mundo rir de medo. Viveu muitos anos ainda, o suficiente para ver as 7 cedros florescer, e quando enfim partiu, serenamente dormindo, foi chorada pela região inteira como se fosse da família de todos, porque de certa forma era. A Sociedade dos Criadores, por sua vez, tornou-se motivo de orgulho e exemplo para outras paragens. O que começara como um plano desesperado para salvar uma estância da venda, virou um jeito novo de viver e trabalhar, em que ninguém carregava sozinho o peso das suas dificuldades. Quando a seca castigava a terra de um, os outros dividiam o pasto. Quando a doença atacava o gado de outro, todos se cotizavam para o remédio. Quando chegava a época da colheita ou da marcação, juntavam-se todos numa só lida, e o trabalho que seria penoso virava festa. Aurélio Bastos, com a sua cabeça para negócios, ajudou a sociedade a vender melhor os seus produtos na vila e nas cidades vizinhas, e fez-se, com o tempo, um dos amigos mais leais de Bernardo, prova de que até um começo torto pode endireitar quando há boa vontade no coração. E a velha casa-sede, que Cecília encontrara morta de pó e silêncio, tornou-se o ponto de encontro de toda aquela gente. Era ali que se reuniam para decidir as coisas da sociedade. Era ali que se celebravam os casamentos e os batizados da comunidade. Era ali que se velavam os mortos e se festejavam os vivos. As janelas que Cecília abrira no primeiro dia nunca mais se fecharam de vez. E o piano que ela afinara sem saber tocar acabou ganhando, anos depois, quem o tocasse, porque uma das moças que ela formou na costura aprendeu também música e enchia as tardes de domingo com valsas antigas. A 7 Cedros deixou de ser uma estância esquecida no fim do mundo e virou um lugar vivo, quente, cheio de gente, exatamente como Bernardo um dia sonhara naquela anotação solitária sobre uma cozinha cheia de gente rindo, a mesma anotação que, anos antes, fizera uma costureira solitária pegar uma pena e responder. Cecília e Bernardo envelheceram juntos com a serenidade de quem sabe que escolheu certo.
Ela manteve a sala de costura e formou dezenas de moças no ofício, muitas das quais se tornaram costureiras respeitadas pela região inteira, e todas elas guardavam, junto com as técnicas que aprenderam, as histórias que a mestra contava enquanto ensinava, e a melhor de todas era sempre a do caderno. Bernardo, que jurara que a estrada era a sua única casa, passou o resto da vida sem querer dormir uma única noite longe das 7 Cedros, e dizia, quando lhe perguntavam o segredo de uma vida bem vivida, que o segredo era simples, era encontrar a pessoa certa e ter a coragem de ficar, porque ficar, ele aprendera, exige muito mais bravura do que partir. Nos últimos anos da vida, quando já tinham os cabelos brancos e os passos mais lentos, costumavam sentar-se juntos na varanda ao entardecer. Ele com o seu mate, ela com a sua costura mais leve, e ficavam vendo o sol se pôr atrás das coxilhas, em silêncio, de mãos dadas, do mesmo jeito daquelas primeiras caminhadas. Às vezes, Cecília perguntava a Bernardo se ele se arrependia de ter largado a estrada. E ele respondia sempre a mesma coisa, que a única viagem que valera a pena na vida dele tinha sido a que o levara de uma gaveta até o coração dela. E que essa viagem ele faria de novo 1000 vezes, com todas as enchentes e todos os medos no caminho. E Cecília ria. Dizia que ele tinha aprendido tarde a falar bonito, mas que tinha aprendido bem, e Bernardo retrucava que tivera uma boa professora, porque fora ela, com aquela primeira linha embaixo da sua confissão, quem lhe ensinara que palavra dita com verdade vale mais que palavra dita com floreio. O velho caderno de couro atravessou os anos com eles, cada vez mais gasto, cada vez mais cheio. Numa das últimas páginas, já idosos, escreveram juntos, uma linha cada um, uma espécie de despedida e de agradecimento a Deus pela vida que tinham tido. Bernardo escreveu que tinha passado a primeira metade da vida fugindo de tudo, e a segunda metade grato por ter parado de fugir. Cecília escreveu logo embaixo, com a letra ainda miúda, mas agora trêmula, que se tivesse de resumir a vida numa frase, diria apenas que vale a pena responder, que vale a pena arriscar aquela primeira linha embaixo da confissão de um desconhecido, porque às vezes é justamente do gesto mais simples e mais corajoso que nasce o amor de uma vida inteira. E foi essa, dizem, a última coisa escrita naquele caderno, a derradeira linha de uma conversa que durara décadas e que começara certa noite de inverno, com uma costureira solitária e a coragem de uma única frase. Passaram-se os anos, como os anos sempre passam, levando uns e trazendo outros, mudando a cor das coxilhas a cada estação. A 7 Cedros prosperou nas mãos da sociedade de criadores, e a casa-sede, antes silenciosa e coberta de lençóis, encheu-se de vida, de vozes, de movimento. Cecília nunca largou a costura, mas agora costurava por prazer e ensinava o ofício às moças da região numa salinha que montou na própria estância. Bernardo, o antigo homem da estrada, tornou-se o mais dedicado dos criadores, e o seu maior orgulho era poder dormir todas as noites no mesmo lugar, ao lado da mesma mulher, debaixo do mesmo teto. A solidão que marcara a vida dos dois ficara para trás, como uma neblina que se dissipa com o sol da manhã. Dizem os que conheceram o casal que mesmo depois de tantos anos juntos, falando-se livremente todos os dias, Cecília e Bernardo nunca abandonaram o velho hábito do caderno. De vez em quando, numa noite especial, num aniversário, numa data que só os dois conheciam, um deles pegava o caderno de couro gasto, abria numa página em branco e escrevia uma linha para o outro, do mesmo jeito tímido e terno do começo, e deixava o caderno aberto para que o outro encontrasse e respondesse. Porque havia entre eles uma verdade que aprenderam juntos e que nunca esqueceram,
a de que há coisas que o coração diz melhor pela escrita, e a de que o amor deles nascer assim, de duas almas que jamais se procuraram, mas que, tendo se encontrado nas entrelinhas de um caderno, jamais conseguiram nem quiseram se separar. E é por isso, talvez, que ainda hoje, quando o vento passa pelos 7 cedros antigos da velha estância e faz farfalhar as suas copas tortas, os mais velhos da região juram que aquele som não é apenas o vento. Dizem que é o sussurro de duas pessoas conversando baixinho, daquele jeito de quem se ama em silêncio e não precisa de plateia. Dizem que é a 7 cedros, relembrando a história mais bonita que já abrigou. A história de Cecília e Bernardo, os dois que nunca se procuraram, mas que acabaram para todo o sempre inseparáveis.